Toma o teu lugar de honra, Senhor. Esse lugar é teu. Obrigada por essa manhã, Senhor, tão preciosa, em que o Senhor cumpre a sua promessa de estar no meio de nós. E como nós acampamos de cantar, Senhor, nós preparamos esse culto para Ti. A casa que é os nossos corações, preparados para Ti, Senhor, para ouvir a Tua doce e poderosa voz, para ouvir, Senhor, os Teus ensinamentos e aquilo que o Senhor tem para nos revelar nesta manhã, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Nós queremos nos alimentar, Senhor, da Tua presença, da Tua graça, da Tua palavra que é vida. Por isso vem, Senhor, e fala ao coração de cada um nesta manhã. Fala ao coração de cada um que acompanha pela internet e até mesmo daqueles que virão depois, Senhor, assistir esse culto. Pedimos, Senhor, que o Senhor cumpra os Teus planos que não podem ser frustrados. Pai, eu de mim mesma nada tenho, Senhor, mas eu me submeto à ação do Teu Espírito e peço que o Senhor me ajude, me capacite, Senhor, nesta manhã, a entregar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque eu creio que é revelação do Senhor, é palavra do Senhor, Pai. Não é palavra de homens, mas é palavra do Senhor. E o Senhor mesmo é o pão vivo que desceu do céu. Então, nos alimente, Senhor, e receba a nossa gratidão, a nossa adoração, a nossa exaltação. Toda a glória seja dada a Ti somente. Amém. Amém. Você pode se assentar. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Primeiro domingo do ano, primeiro culto do ano, primeira pregação do ano. E a gente tem uma predileção, né, por tudo que é a primeira vez, não é mesmo? Parece que a primeira vez é algo que traz uma esperança, um renovo, uma alegria. E eu estou desde ontem lendo e relendo tudo que Deus foi acrescentando nessa mensagem. E eu sentia dentro de mim um tremor, uma coisa diferente, algo da parte de Deus. E eu comentei isso com o Laércio, e ele falou, mas não é a primeira vez que você vai pregar. Falei, mas é a primeira vez de 2025. E eu quero que seja realmente algo do Senhor para você nesta manhã. Eu orei por isso, para que você, de fato, saísse daqui alimentado pela palavra do Senhor, tocado pela presença do Senhor, curado, libertado, porque é disso que fala quando nós refletimos sobre esse tema da mesa. O pastor, na semana passada, ele iniciou o tema anual do ano, que é Vivendo a Comunhão em Cristo, e durante todo esse mês de janeiro nós vamos pregar sob esse tema, ou fundamentado nesse tema, fundamentado no texto de Atos, do capítulo 2, e o pastor destacou como aquela primeira comunidade, aquela primeira igreja, né, de seguidores de Jesus viviam, como eles foram impactados pelo ensinamento de Jesus e como eles estavam impactando a realidade ao seu redor, as pessoas, a sociedade, com aquela vida genuinamente cristã. O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações e no partir dos pães. Então, eu quero ler com vocês o texto base para hoje, que está em Atos 2:46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Você consegue ver que, por duas vezes, o autor destaca que eles partiam pão. Isso era feito de casa em casa. Na casa de um, na casa do outro. E juntos eles faziam as refeições com alegria e com singeleza de coração.
O que você pensa quando eu falo mesa? O que vem à sua mente quando a gente pensa em mesa? É óbvio que eu não estou falando do móvel em si, de madeira, de mogno, de pino, sei lá qual é a mesa que tem na sua casa. Aliás, eu pesquisando sobre esse tema, encontrei um artigo recente até, dizendo que, na Europa, mais de 25% das famílias não têm mesa de jantar, mas que, nos últimos anos, aumentou o número de mesas de escritório. É que, como jornalista, eu sou curiosa, né, gente? Eu gosto muito dessas coisas de pesquisa, de estatística. E olha que curioso. Então, alguém aqui não tem mesa de jantar em casa? Se você ficar constrangido, não leve a mão. Mas tem uma pessoa ali me dizendo que não tem. E mesa de jantar, normalmente, não é só para uma pessoa, né? É só para uma pessoa? Não. No mínimo 4, 6, 8, 10, 12. Quem tem aquelas mesas de antigamente para mais de 6 pessoas? Olha, o pastor tem, já vi. Uma meia dúzia de pessoas. O pastor ganhou. Porque mesa, quando a gente pensa na simbologia, a gente pensa em família, em ajuntamento. A gente pensa em comunhão, em partilha, em trazer na comunhão aquelas pessoas que são importantes para nós. E eu não vou perguntar para vocês, mas eu tenho certeza que, no final do ano, a mesa esteve bonita, decorada, farta para o Natal, para o Ano Novo. Nós reunimos sempre com a comida, com a celebração, quando temos eventos importantes, casamento, aniversário, ou para os homens, aí, às vezes, um jantar de negócios. Sempre que nós temos um evento importante, ele envolve a mesa. Estar à mesa, falando espiritualmente, significa mais do que o ajuntar-se, significa mais do que se alimentar também. E eu quero citar para vocês, rapidamente, algumas referências bíblicas que mostram para nós que a Bíblia ela fala muito sobre a mesa. A mesa é um tema central na narrativa bíblica. E no Velho Testamento ou no Novo Testamento, a mesa vai falar de todos esses símbolos ou de todos esses significados. Nas palavras do teólogo holandês, diz assim: a mesa é um espelho da relação de Deus com o homem. Então, eu consigo imaginar que Deus, quando pensa em mesa, fala em mesa, é esse lugar que Ele quer estar comigo e com você. Porque agora nós somos filhos, somos família de Deus. Alguns textos. Gênesis 18, Abraão oferece uma refeição aos visitantes divinos, estão lembrados? Recebe a visita dos anjos e do Senhor, e Abraão serve uma refeição. Em Gênesis 45, José se reconcilia com seus irmãos e celebra com eles o quê? Um banquete. Símbolo ali da restauração da comunhão, do perdão. Em Êxodo, capítulo 12, nós vemos a refeição da Páscoa, instituída para que o povo de Israel celebrasse em família, diz o texto, a libertação do povo. Em Êxodo 24, nós vemos Moisés lá no Sinai, ali ele faz uma aliança com Deus, e o texto diz que Moisés e os líderes de Israel comem na presença de Deus ali no monte. Em 2 Samuel, capítulo 9, Davi convida Mefibosete para comer à sua mesa, num ato de aliança e de graça. E poderíamos falar de muitos outros. Num passeio pelo Novo Testamento não é diferente. Nós encontramos Jesus sentado à mesa diversas vezes. Vamos lembrar de alguns? Lucas, capítulo 5, Jesus come com publicanos, pecadores, quebrando barreiras sociais e religiosas. Come lá na casa de Zaqueu. Em João, capítulo 12, Jesus está na casa de Marta e Maria. E o texto diz que Marta está servindo uma refeição e Lázaro, ressuscitado, está à mesa com Jesus. Olha que lindo.
celebrando irmandade, hospitalidade, celebrando a própria vida, né? O que estava morto reviveu. E nessa passagem, nós vemos que, logo depois, Maria unge os pés de Jesus com um perfume e enxuga com seus cabelos. Eu citei só alguns aqui, mas tem muito mais. Mas eu escolhi um outro texto para a gente poder ir mergulhando um pouco mais nesse tema. John, por favor, Lucas 24, o verso 30. Nós acabamos de cantar uma canção que foi inspirada nessa passagem dos homens caminhando ali para Emaús. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Pode colocar o próximo? Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Vocês conhecem a história registrada. Os dois homens estão indo no caminho de Emaús, cheio de dúvidas, de incertezas, de questionamentos, não estão entendendo a morte de Jesus. E eles vão ali no caminho, conversando e questionando isso. E a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus se aproxima. E Jesus conversa com eles. E Jesus ensina as Escrituras. E Jesus vai tentando trazer as profecias e mostrando que se cumpriu nele. Mas até aí nada tinha acontecido. Eles continuavam ainda não reconhecendo Jesus. Apesar de sentirem um calorzinho no coração, e eu orei em cima desse texto também por hoje, eu disse: Senhor, não quero que esse povo sinta só calorzinho no coração. Que a palavra queime você, mas que os seus olhos sejam abertos. Quando eles estavam à mesa, o poder da mesa, o poder do compartilhar o pão, quando Jesus abençoou o pão, partiu o pão, entregou, então algo sobrenatural aconteceu, irmãos. É por isso que, quando a gente vem para um culto como esse, da mesa do Senhor, a gente não pode vir de qualquer jeito. O apóstolo Paulo fala isso. A gente tem que vir sabendo que nós vamos nos alimentar do pão vivo que desceu do céu. E que, quando você se alimentar desse pão, algo sobrenatural acontece. Você se torna um com Deus, você se torna um com Cristo, você se torna um com o Espírito Santo, você se torna um com o corpo de Cristo, que é a igreja. Por que a comunhão da mesa é tão poderosa? E aí eu vou dar os pontos, né, como uma boa presbiteriana, né, pastor? Depois, no finalzinho, eu vou botar o resuminho para vocês aí dos pontos. O primeiro que eu coloquei aqui, primeira reflexão, é que a comunhão da mesa ela é tão poderosa porque é lugar de presença e de provisão. Ela tem esse sentido para nós, do pão nosso de cada dia nos é dado hoje, está sobre a mesa. Em Levítico, capítulo 24, os pães da proposição no tabernáculo eram postos diante de Deus, e o texto diz: em cima de uma mesa de ouro puro. Acho que ninguém tem aqui mesa de ouro puro, né? Mas tinha no tabernáculo. Eram chamados também pão da presença. E Deus instruiu ali os sacerdotes, os levitas que serviam na casa do Senhor, a colocar 12 pães feitos com farinha pura, feitos de uma maneira muito preparada, de uma maneira muito especial. E os 12 pães eram colocados ali representando as 12 tribos de Israel. Mas ali também é um apontamento para a nossa mesa hoje. Os pães colocados diante de Deus, ou pães da presença, eram um símbolo da presença e da aliança de Deus. O texto diz, no verso 8, os pães serão colocados regularmente, ou seja, nunca ausentes, perante o Senhor, cada sábado, em nome dos israelitas, como aliança perpétua. Quando ficassem velhos, tinham que ser trocados por novos. Não poderiam nunca ser esquecidos. Esse era o compromisso do povo. Mas ali Deus estabelecia um compromisso também. Uma aliança com o povo, de provisão.
E a gente vai ver isso, essa confirmação dessa aliança de provisão, quando o povo está no deserto. Que aí Deus faz o quê? Descer maná do céu. O pão desce do céu para alimentar o povo. Era uma promessa de provisão. Mas não é somente promessa de provisão, de alimento, mas provisão da presença. E você também conhece a história, sabe que Deus era presente em coluna de fogo, em nuvem, em milagres, em sustento, em provisão que nada faltou durante 40 anos no deserto. Ao sentarmos à mesa, nós temos que lembrar desse significado. Que a mesa é um lugar onde Deus se compromete a ser presente, a estar presente. Quantos não estão presentes hoje? Quantos pais não são presentes à mesa com os seus filhos? Quantos filhos já não se fazem presentes à mesa dos seus pais? Mas Deus promete estar presente todos os dias da nossa vida. E Ele promete também nos alimentar. Em segundo lugar, a comunhão da mesa é tão poderosa porque ela é manifestação de perdão e libertação. E aí nós temos que lembrar da ceia, da última ceia que Jesus realizou antes da crucificação. O texto diz que ele tomou o pão, ele o abençoou, ele partiu e deu aos seus discípulos. E ele disse, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Ele tomou o cálice, abençoou, serviu, e ele disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Foi no cenário da mesa, no cenário da refeição, lembrando a libertação lá do Egito. Lembrando a libertação lá do passado, do Antigo Testamento, Jesus realiza essa ceia com seus discípulos, porque agora, não mais um cordeiro, um cabrito que era morto, sacrificado, né, e servido para a família, mas agora o próprio Jesus é o cordeiro pascal que tira o pecado do mundo. E eu gosto muito da forma como Lucas relata isso, lá no capítulo 22, versos 14 e 15, diz assim, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Eu creio que eu já ministrei isso aqui em dia de ceia, porque é um texto que eu amo. Como alguém que está prestes a ir para uma cruz, morrer sem pecado algum, morrer simplesmente por amor, pode ansiar a sua última ceia. Você sabendo que vai morrer, você estaria feliz na sua última ceia? Jesus estava, sabe por quê, meus irmãos? Porque ele tinha convicção de que o plano de Deus ia se cumprir. Porque para isso ele veio, ele diz, eu vim, voluntariamente dei a minha vida para salvar o que estava perdido. Eu vim para curar os doentes. Jesus estava ansioso por cumprir o plano de Deus. Não era só o memorial do que tinha acontecido lá no Egito, na libertação do povo, mas agora ele se faz sacrifício. Agora ele é o Cordeiro Imaculado. Por isso a mesa é perdão e é libertação. A mesa é cura. E a gente vê a libertação da mesa sendo celebrada também na parábola do filho pródigo. É mais um texto lindo sobre mesa. Porque o pai, quando vê o filho que está voltando, manda fazer uma festa, um banquete. E o texto, o verso 23 e 24 do capítulo 15 de Lucas diz assim, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Não é à toa que a Bíblia diz que no céu a festa,
quando um pecador se arrepende. E será que a festa lá tem comida? Será, pastor? Tem, pastor Márcio? Tem? O pastor Márcio disse que tem. Tem pelo menos o fruto da árvore da vida. Tem comida. E acho que não é à toa que fizeram um meme sobre os crentes. Crente não bebe, mas, em compensação, come. Então, olha, vai ter comida no céu também, vai ter festa, porque mesa é libertação, é perdão. A mesa também é lugar de inclusão e de graça. No ministério de Jesus, a mesa é um lugar para todos. Ele comeu com pecadores, com publicanos, demonstrando a sua graça. E aí eu me lembrei da visão de Pedro. Quando Deus quer colocar na cabeça de Pedro que o reino de Deus, que é chegado agora em Cristo Jesus, também é para os gentios. E a visão de Pedro tem a ver com o quê? Com comida, com alimento. Pedro entende que a mesa de Jesus é para todos. Jesus usava as refeições como uma forma de se conectar com as pessoas, de se aproximar das pessoas. Foi por isso que ele disse, Zaqueu, desce aí, vou comer na sua casa. A gente, que é mulher, ficaria preocupado, né? Nossa, mas eu não lavei o banheiro. Nossa, mas tem louça na pia. Amanhã, Jesus, vamos marcar outro dia. Jesus, ele realiza o seu primeiro milagre aonde, irmãos? Na mesa, numa festa, num banquete de casamento. E Jesus também contou uma parábola sobre uma grande ceia. Lucas, capítulo 14, diz assim, verso 15. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus disse, bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. E a parábola que Jesus conta diz que esse Senhor mandou fazer uma grande festa e convidar muitas pessoas. E as pessoas iam recusando. Eu tenho um compromisso, eu não posso. Eu tenho um casamento. Hoje não vai dar. Eu tenho tal coisa. E as pessoas recusavam o convite. Mas, então, ele, não satisfeito, ele pede ao servo que vá e comece a chamar qualquer pessoa, pobres, coxos, cegos, qualquer um que encontrasse pelo caminho. E o texto diz que aquele servo traz, mas chega para o Senhor e fala, ainda há lugar. Você pode repetir? Eu acho tão poderosa essa. Ainda há lugar. E o texto que o Senhor Jesus diz a seguir é uma ordem. Ele diz, saiam. Reforce, obrigue as pessoas a virem à mesa, porque eu quero a minha casa cheia. É uma parábola que fala do papai, gente. Porque a mesa é inclusão, é graça, é para todos. Nós temos a tendência de colocar só quem a gente quer. Pedro queria só o ajuntamento dos judeus. Queremos só os bonitos. Mas a mesa é para todos. A mesa é para os excluídos da sociedade. A mesa é para aqueles que ninguém ama. A mesa é para aqueles que ninguém está vendo. Eu prestei atenção na sua oração, Estela. Leva-nos, Senhor, a levar esse amor, essa mensagem. O pastor fez um desafio, compre uma cesta, leve para alguém. Mas não vamos só alimentar as pessoas com cesta básica, irmãos. Vamos alimentá-las com a palavra de Deus, com o pão vivo que desceu do céu. Vamos dizer para elas, olha, na mesa do meu Senhor há lugar para você. Vem, porque o Senhor quer uma casa cheia. E nós estamos orando. Eu sei que o pastor, como administrador, ele põe lá 170, ele é dos números. E eu não, eu já sou mais subjetiva. Senhor, enche a casa. A hora que encher aqui, nós vamos lá para baixo. Lá cabe 200 e pouco.
encheu lá, a gente já está com templo para 400. Porque a casa precisa estar cheia. Não para a gente contabilizar, mas para a gente alegrar o coração do Pai. Em quarto lugar, você que está anotando, a mesa é lugar de revelação. E aí nós temos esse texto de Emaús. Porque quando eles comem do pão, os olhos são abertos. A mesa se torna um lugar de revelação espiritual. A mesa se torna um lugar onde Jesus ensina. E a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus diz que a revelação é para os pequeninos. Então, quando você voltar novamente ao texto lá de Jesus ceando com Marta e Maria, você vai entender por que Maria correu para os pés de Jesus. Porque cada momento na presença de Jesus é um ensinamento, é um aprendizado, é uma revelação. Maria tem a revelação de que o Cristo é o Messias, profetizado no passado, e que agora vem. Então, ele precisa ser adorado, ele precisa ser ungido. Quando você estiver à mesa, com essa percepção, eu creio, Deus vai te revelar grandes coisas. Porque é nesse lugar que a gente pode parar para ouvir. Não sei se você já leu, mas lá em Provérbios, capítulo 4, Salomão escreve assim: quando eu era pequeno, diante da minha mãe, o meu pai me ensinava. Essa cena não é mais tão comum nos dias de hoje, né? Quando eu era pequeno, diante da minha mãe, o meu pai me ensinava. A comunhão da mesa é onde os ensinamentos dos pais também devem acontecer. Em último lugar, a mesa aponta para o banquete do reino. Em toda essa reflexão, nós fomos vendo que havia uma promessa no Antigo Testamento. Isaías profetizou isso, que o Senhor daria um grande banquete e viriam os povos para celebrar com Ele. Jesus profetizou isso. Jesus fala em Mateus que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. A mesa é o hoje, mas a mesa também aponta para uma realidade escatológica ou futura, quando nós cearemos as bodas do Cordeiro, quando nós estaremos numa mesa em que verdadeiramente estaremos plenos ou cheios da plenitude de Deus e a nossa alma será saciada para sempre. João escreve em Apocalipse capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele. Mais uma vez Jesus falando que há um desejo no coração da Trindade de cear conosco. A mesa, ela aponta para esse momento em que nós seremos convidados do Senhor a participar dessa grande festa no reino dos céus. N.T. Wright, ele escreve, sentar-se à mesa é um lembrete da nova criação de Deus, onde cada refeição aponta para o banquete vindouro. E aí eu concluo, lembrando do Salmo 128. Uma promessa do Senhor. Você consegue colocar esse? Eu não sei se eu botei na listinha do Salmo 128. O verso 3 diz, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Aquele que teme ao Senhor, aquele que vive debaixo da vontade do Senhor, ele terá uma mesa abençoada. Uma mesa onde todos esses significados se farão presentes. E aí eu quero deixar 2 desafios, um espiritual e um pessoal para a igreja. O John vai colocar o slide, nós vamos recordar os pontos.
Por que a comunhão da mesa é tão poderosa? Porque a mesa é lugar de presença e de provisão. A mesa é manifestação de perdão e libertação. A mesa é lugar de inclusão e graça. A mesa é lugar de revelação, de ensinamento. E a mesa aponta para o banquete do reino. Pode colocar o próximo? Ah, você deixou aqui, né, John? Perdão. Então, a mesa é mais do que um local de refeição. A mesa espiritual é um símbolo da relação de Deus com o seu povo. No Antigo Testamento, ela representava provisão e promessa. Em Jesus, revelação e graça. E no futuro, a esperança de uma alegria eterna. Qual é o desafio espiritual? Paulo, quando faz toda a orientação, as instruções de como a igreja deveria participar do momento da Santa Ceia, ele fala, inclusive, para tomarmos cuidado que há duas mesas, uma mesa do Senhor e uma mesa dos demônios. E não podemos tomar do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Ele diz, mas tudo que vocês forem fazer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. É nesse contexto que Paulo fala, que até mesmo comer tem que ser um ato espiritual, que glorifica a Deus. Que ao participarmos da mesa do Senhor, possamos reconhecer, nos arrepender dos nossos pecados, valorizar a presença do Senhor, desfrutar de sua graça, louvar, aguardando com esperança a mesa celestial. Ou como cantamos hoje, até que Ele venha. E o desafio pessoal que eu deixo para nós, para mim, para você como igreja, que como filhos de Deus somos chamados a redescobrir a importância da mesa como esse lugar de comunhão. E assim como Jesus revelou sua presença ao partir o pão ali com os homens de Emaús, que as nossas mesas sejam lugares onde Cristo é revelado, honrado, glorificado, e onde a graça dele é compartilhada. Quem sabe, nesse ano de 2025, não seja um tempo para nós convidarmos à mesa aqueles que ninguém quer. Amém. Glória a Deus, escutei um amém. Amém. Será que só uma pessoa pode dizer amém? Amém. Amém. Que cada vez que você preparar uma mesa decorada, no seu aniversário, reunindo a família, sabe, aqueles cunhados que a gente diz que ninguém gosta, né? Aqueles que gostam, os irmãos que pedem dinheiro emprestado, convida também. Mas que, ao convidar, a sua mesa seja uma mesa que revela Cristo. Que, ao compartilhar o seu pão, você compartilhe a graça. Nesse desafio pessoal, deixo como imagem final essa. Essa é a realidade das famílias de hoje. Essa é a realidade dos filhos de Deus. Essa é a realidade de uma família onde Cristo não está presente. E aquela é a realidade quando a gente convida Cristo para a mesa. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Obrigada pela Tua presença. Obrigada, Senhor, porque podemos aprender contigo. Pai, agora eu entendo porque Maria queria ficar aos Teus pés. Porque nada mais ao redor importava, senão estar à mesa contigo. Agora eu entendo, Senhor, porque o Senhor também respondeu a Marta. Ela escolheu a boa parte e ninguém vai tirar isso dela. Nós possamos escolher a boa parte, Senhor. Nos assentarmos à mesa em comunhão contigo. Nos assentarmos à mesa em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Nos assentarmos à mesa com os irmãos em Cristo. Nos assentarmos à mesa com aqueles também que precisam ser incluídos, Pai. Nessa perspectiva de que quando sentamos à mesa com o Senhor, algo novo sempre acontece. Algo sobrenatural acontece. Os nossos olhos espirituais se abrem. É isso, Senhor, que nós oramos para a igreja Beit Avot em 2025.
possamos desfrutar disso, possamos vivenciar isso e possamos compartilhar isso. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção e que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, a alegria e o poder que é no Espírito Santo de Deus seja sobre cada um dos irmãos e das irmãs, de geração em geração, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.